Foi som? Gravando. Lauro, take 1. Seu Lauro, sempre respondendo, olhando a mim, tá bem tranquilo, é um bate-papo. Eu queria que o senhor comentasse como é que vocês chegaram em Maringá? Como é que foi essa vinda para Maringá lá na década de 1940? E qual foi a cidade que vocês encontraram naquele momento? A minha família veio para Maringá em 45. Meu pai tinha comprado umas terras com um cunhado que tinha uma família mais numerosa do que a nossa. Nós tínhamos 3 filhos. Na hora de vir para cá, vamos abrir a terra e plantar café, aquela época era a febre do café, né? O Paraná cresceu por causa do café. Aí o meu tio, o cunhado do meu pai, falou, não vou. Aí meu pai veio sozinho, com a família, vendeu a terra e montou uma casa de secos e molhados no Maringá Velho. Ele ficava no Hotel Guaíra, no Maringá Velho. Naquele tempo não se chamava Maringá Velho, chamava só Maringá. Era do senhor João Tenório Cavalcante. Esse senhor era um empreiteiro de formador de fazenda. E meu pai fez amizade com ele e montou a casa de secos e molhados. E esse senhor João Tenório abastecia as empreitadas dele com os peões que derrubavam o mato nessa casa do meu pai. E como é que se chamava? Era Casa Napoleão ou Casa Moreira? Casa Napoleão. Deixa só o Elton, desliga o ar-condicionado para nós lá, por favor. Só um minutinho, seu Lauro. Tá com o trem tá funcionando, tá? Aí no debate, né? Acostumou já. A cidade naquela época, seu Lauro, o que o senhor poderia destacar lá em 1945, aquele embrião de cidade, aquele núcleo inicial, como é que era? Maringá Velho tinha, acho que pouco mais de 1000 casas. Então todo mundo conhecia todo mundo. Eu tinha 11 anos de idade e da onde nós viemos era Ituverava. Meu pai era administrador de fazenda em Ituverava. Então ele ficou uns 6 meses na cidade até nós mudarmos para cá. Eu frequentava naquela época, na escola, primeiro ginásio. Maringá não tinha nada, não tinha isso. Nem primária, nem nada, não tinha uma escolinha. Aí meu pai me deixou interno num colégio em Cambará. Então eu vinha para cá, para Maringá, só nas férias. Férias de dezembro e junho. Por causa de despesa de ir para lá e para cá, né? E minha irmã mais velha ficou interna num colégio de freira em Jacarezinho. No ano seguinte, o colégio de Cambará virou estadual e eu fui transferido para Jacarezinho também. Então, vinha para cá só nas férias. E naquele momento, por mais que o senhor vinha para cá só nas férias e tal, qual que era... Com o que vocês se divertiam aqui na cidade de Maringá? O que vocês faziam enquanto jovens, enquanto adolescentes? Qual era o divertimento em Maringá naquela época? O divertimento era brincar com a meninada ou jogar um futebolzinho no campo do CERM do Maringá Velho. Então, dali começou um juvenil. Mas antes eu queria falar para você o seguinte, para a gente se locomover daqui para Jacarezinho, era de trem. Nós pegávamos o trem em Apucarana, de madrugada, 4 horas da manhã,
às 7 horas da noite nós chegávamos em Jacarezinho. Isso era cada ida e vinda. Bom, o futebol do juvenil de Maringá, eu como estava estudando, e naquela época tinha educação física no colégio. E no recreio do internato também o que se distrai é uma bola. Então, corre para cá, corre para lá. Então, a gente aprende mais. E eu cheguei aqui, pegava a meninada de Maringá, no Campinho do Cerme, fundamos lá o juvenil, e eu treinava eles, os meninos daqui, com educação física que eu aprendia lá no colégio. Com 12 anos de idade, 13, eles me chamavam de professor. Então, uma bolinha para lá, uma bolinha para cá, e o timinho era bonzinho. A gente se defendia e era convocado para um joguinho aqui e um joguinho ali. E o Cerme ali, o juvenil do Cerme, jogava contra quem naquela época, seu Lauro? Maria Alva sempre chamava a gente. Maria Alva. Mandaguaçu fomos poucas vezes lá. Mandaguaçu, naquela época, chamava-se Cala a Boca. Paranavaí chamava Brasileira. E como é que era o campo do Cerme? O que o senhor pode destacar ali daquele espaço que vocês treinavam e também jogavam? Bom, chão batido. Não tinha uma grama. É campo novo, desmatado, e ninguém ia investir como se investe hoje nesses campos grandes aí profissionais, né? E naquela época também, como é que eram as chuteiras? Era muito diferente do que a gente vê hoje? Os uniformes, o jogador também tinha uma espécie de uma boininha. Como é que era? O que o senhor pode destacar da vestimenta da época? Não, a chuteira toda, chuteira normais e de cravo de couro, né? Gastava, você trocava o cravo e vamos nós. Então a chuteira era quase uma botina, né? Só que amarrada. A bola era mais pesada? É. Hoje são de plástico, cravo de plástico. O campo do Cerme, durante um período, ele também recebeu algumas melhorias, como, por exemplo, arquibancadas em madeira. O senhor se lembra dessa época também? Isso aí já vai quase na década de 50, né? Arquibancada de madeira, a Maringá existia umas serrarias muito grandes que trabalhavam em toras e muita. Inclusive a Companhia de Terra tinha uma madeireira muito grande aí. E a serraria do senhor Durval. Eles fizeram uma união e montaram essa arquibancada de madeira. A arquibancada de madeira ficou boa, bonita, grandinha até. E quando eu tenho que voltar isso aí um pouquinho antes, Fica tranquilo. por causa do campeonato amador que tinha em Maringá. Quando terminou o campeonato amador de Maringá, por um motivo ou outro, que começou o profissional, o MAC, o time que foi formado profissional para representar Maringá. No começo, esse MAC seria uma seleção dos amadores de Maringá para o profissional. Não deu muito certo e havia um ciúme ou uma ciumeira de ir para o profissional ou não ir para o profissional. O que aconteceu em Maringá?
puseram fogo na arquibancada. O motivo pode ser ciumeira ou querendo levantar o MAC. No fim, o MAC não deu certo e foi até vendido o campo do CERM para acertar umas contas aí. Agora, quem vendeu, não sei. E o senhor participou do futebol amador aqui de Maringá também na década de 1950, né? Em 53 a gente já tem o campo ali do Ilhéus. Certo, Isso. certo. Como é que aconteciam esses jogos aí naquela época? Na década de 50, um pouquinho antes, foi fundada a Liga de Esporte de Maringá, amador, de futebol. O fundador foi o advogado Túlio Vargas. Em 56. Eu tinha essa fotografia da primeira abertura, inclusive meu pai faz parte da primeira liga. A liga era organizada, tinha disciplinar, o jogador indisciplinado era suspenso, punido, tudo funcionava perfeito. A liga pegava todos os times dos bairros da cidade, a Companhia de Terra tinha um time bom, o Bancário tinha um time, tinha um 10 de maio também de outro dirigente, mas cada bairro aqui tinha um. Eu jogava no CERM do Maringá Velho. Um timinho bom. Uns amadores que sabiam jogar futebol. Quem que era o técnico dessa época de vocês? Que ajudava a organizar o time lá no Maringá Velho, o CERN, quando o senhor jogava? Apareciam os treinadores, mas a parte de treino era uma vez, 2 vezes por semana, um treininho ligeiro, não era uma física forte. E a população acompanhava esses jogos que aconteciam? Tinha na torcida cidade? boa, tinha torcida boa. Só que o campo era cercado com balaústre, um pouquinho afastado das divisórias do banco, e com tábuas cercado em volta do campo. Havia uma rixa, porque o CERN era considerado o time do Maringá Velho contra o time do Maringá Novo. Tinha essa rixa? Não, o Maringá Novo não existia time. Mas já na década de 50, assim, tinha uma rixa entre Maringá Não. Velho e Maringá Novo ou não? Não, Maringá Novo não. O Mandacaru tinha um time, o Operário tinha um time, Vila Nova tinha um time. Então, não existia Maringá Velho e Maringá Novo. Esse Maringá Velho e Maringá Novo só foi feito a parte comercial, porque tirou o centro da cidade, que seria o Maringá Velho, que foi a primeira e mudou para a Avenida Brasil, no Maringá Novo. E como que os comerciantes reagiram a isso? Lá, depois que vai chamar Maringá Velho, seu pai, Ângelo Planas, enfim, como é que esse pessoal vai reagir com a transferência do centro da cidade? Bom, a parte comercial foi o seguinte: começou a surgir cidades novas para frente e desenvolver. E a abertura de fazenda não era focalizada só em Maringá. Quem ia abrir uma fazenda em Umuarama já ia tratar de negócio em Umuarama. Então, o comércio do Maringá Velho, que era praticamente essencial assim, ficou poucas casas e o comércio foi modernizando, porque Maringá não tinha geladeira. A carne, de vez em quando, um sitiante matava um boi, uma vaca no sábado e vendia de pedaço em pedaço ali frango,
Vendia frango vivo. Você tinha que... Então, começou a geladeira a querosene. Então, a evolução foi até de civilização, né? Sem dúvidas. O seu pai, Napoleão Moreira da Silva, sempre esteve envolvido também com política, né? Vai se eleger vereador. E aí, em 1957, em abril, acontece uma tragédia. Acaba morrendo num acidente aéreo. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Como é que foi receber aquela notícia e o que a família fez depois daquele momento? Meu pai tinha um sitinho de café em Sumaré, perto de Paranavaí, e tinha feito um negócio, comprou uma fazenda do Banco Nacional para pagar em 3, 4 anos lá. O gerente do Banco Nacional aqui em Maringá era o senhor Murilo Macedo. Depois ele virou ministro e tal. Eu era estudante em Piracicaba, entrei no vestibular lá, estava no primeiro ano de agronomia lá em Piracicaba. Eu fui amador do 15 time de futebol de Piracicaba. Só amador. O falecimento do meu pai, eu larguei o estudo e vim para casa. Então, eu assumi. Eu tive a colaboração. Meu pai trabalhava em vários bancos aqui em Maringá. Os gerentes de banco, eu fui conversar com eles falaram, todo o apoio para você. Então, se meu pai tinha um empréstimo lá, uma promissória, aquela promissória chamava naquela época papagaio, né? Eles reformavam para mim e eu fui tocando. Toquei o sítio, toquei a fazenda. De repente, tive uma colheita boa de café. Você vai liquidando tudo, acertando e agradecendo aqueles gerentes que me deram um apoio fora do normal. O antigo governador do Paraná, o Haroldo Leão Pérez, era amigo do meu pai. Então, ele fez o inventário do meu pai de graça. Eu tive muito apoio dos amigos do meu pai. Você jogou bola até que ano, seu Lauro? Então, deixa eu voltar um pouquinho. Meu pai faleceu em 57. Em 56, ele foi presidente do Esporte Clube Operário. Não sei o que ele fazia aí, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, esse ano você não vai jogar no CERM, não, você vai jogar no Operário. Então eu joguei um ano no campeonato da Operária. Tem alguma curiosidade nesses jogos que o senhor participou nessa época? Algum fato inusitado que o senhor se lembra em campo? Curiosidade. Isso. Uma vez estávamos jogando, uma brincadeira minha. Estávamos jogando no Mandacaru, aquele campo de chão. Com a chuteira você vai soltando um pozinho, né? Deu uma ventania lá e veio uma bola alta. O nosso goleiro engoliu, cobriu ele e foi gol, né? A bola veio de longe. Daí a pouco, o time adversário foi bater um tiro de meta lá. Eu olhei para o meu goleiro e falei, quer barreira? O goleiro era frangueiro, então? Se você não brinca.
o conjunto de futebol é a amizade entre os jogadores, né? Então, E o senhor fez muitos amigos aí no campo. fiz. A favor e contra. O senhor chegou a acompanhar depois na década de 60, já falando de futebol profissional, o Grêmio Esportivo? Aí meu pai faleceu em 57. Eu tinha 23 anos. Então eu vim de estudar para trabalhar. Assumi com a família todo o encargo, né? E casei em 59. Então eu estou fazendo 64 anos agora esse mês com a minha companheira de casamento. E com esse tempo, você trabalhando e casado, o futebol vai diminuindo, diminuindo até parar. Aí depois é só aquela do veterano e... Seu Lauro, para a gente concluir aqui, que nós tivemos muitas informações importantes, o que o futebol foi na vida do senhor? O que o futebol foi para o senhor nesse início aqui na cidade de Maringá? O jovem tem que fazer exercício, não tem? Ele tem que gastar energia, uma energia boa e uma recreação. O futebol, o amador, se você perdeu, ganhou, a diferença não é tão grande. Mas a ginástica que você faz, que o corpo exige que você gaste energia, fora a caloria em excesso que você alimenta, você tem que queimar um pouco, né? E manter um corpo. Se você parar, é perigoso você engordar um pouquinho, né? Legal, seu Lauro. Aqui tem muitas informações interessantes. Sobre o futebol aqui para nós tá ótimo. Eu sei que o senhor poderia falar muito mais sobre outras histórias, mas como o nosso foco é o futebol, já nos ajudou bastante. Eu agradeço, seu Lauro. A Lírica vai fazer umas fotos do senhor agora, tá bom?